do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal. Não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe muito esse vídeo, porque quando você compartilha, você está ajudando muito na obra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar muito a sua vida. Então vamos lá, a palavra de hoje. O tema é resistindo ao diabo, né? A gente está estudando José do Egito, a gente está na parte 2, né, da pregação, e agora a gente vai no capítulo 39, né? A gente terminou a história dele na parte 1, quando os irmãos tinham jogado ele naquela cova, depois resolveram vender ele, e ele tinha sido vendido para o capitão da guarda, o Potifar. Então vamos lá ver o que está acontecendo agora com a vida do José lá no Egito, né? Peço para você abrir a sua Bíblia no capítulo 39 de Gênesis. Aqui, ó, versículo 2. Mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia de modo que o fez mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa, sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. O que acontece aqui? Aqui ele já estava lá, né, como escravo, mas como ele era uma pessoa assim tão temente a Deus, ele não se deixou abater nesse processo que ele estava vivendo, processo difícil, né? Longe ali, imagina o coração dele, cheio de saudade do pai, as lembranças que ele tinha da família, né? Não sabia nem se ia retornar a ver eles. Então, mesmo com aquele coração triste, e às vezes ele pode ser que ele até se perguntar a Deus, mas Deus, por que está acontecendo isso? Mas ele não abandonou a Deus. A gente vê aqui que Deus estava com ele e que ele não deixou que as circunstâncias difíceis que ele estava passando separasse ele da presença de Deus. Eu acho que é uma coisa assim que a gente tem muito que aprender com José, né? Que ele passou por tanta coisa, mas ele não perdeu a fé, ele continuou firme, buscando a Deus. E por causa disso, tudo que ele fazia, desde os trabalhos mais simples, ele era abençoado, né? E ele começou ali, trabalhando ali com Potifar, eu acredito que com serviço simples. E como ele fazia tudo com amor, ele fazia tudo pensando em agradar a Deus, aí o Potifar promoveu ele para ser mordomo. Olha para você ver, né? Uma função muito interessante essa aqui, ó. Eu até olhei no dicionário. Mordomo, aquele que toma conta dos assuntos ou da propriedade de outra pessoa. É uma coisa que um gerente colocou ele numa função muito interessante ali, né? Confiou nele. Só que aí o que aconteceu? Como o diabo não fica, o diabo quer sempre incomodar quem é firme com Deus, quem está buscando a presença de Deus, sempre vai sofrer ataque espiritual do diabo. Então o que acontece? Que o inimigo usou a esposa do Potifar para assediar o José. E ela fala aqui na Bíblia, eu não vou ler essa parte, ela fala que todo dia ela insistia com ele, assediando ele, e ele, né, o homem temente a Deus, firme na presença de Deus, ele recusava, porque a pessoa que ama a Deus obedece os seus mandamentos.
E mesmo quando ninguém tá vendo, né? Porque essa mulher, ela mexia, ela assediava ele, não tinha ninguém perto. O Potifar não estava perto, nenhum dos empregados. Ele podia pensar, ele podia ter caído na tentação e pensado assim: ah, ninguém tá vendo, não tem problema. Não, mas ele pensava assim: não, Deus está vendo. E ele fazia sempre o que era certo, o que agradava a Deus. Ele era muito obediente a Deus. Né? Aí fala que ela insistia, ela assediava com ele todos os dias. E um desses dias que ela estava assediando ele recusou e saiu correndo. Isso que ele saiu correndo, ela puxou uma capa que ele estava. E ela já com raiva, né, das recusas dele, ela usou essa capa para dizer que ele tinha tentado abusar dela. E acusou ele com o marido, falou com o marido que ele tentou abusar dela. E o que aconteceu? Né? Nossa, que injustiça, né? Mais uma injustiça aí na vida do José, né, gente? Aí o José foi preso, gente. É isso mesmo. Ele estava começando a dar as coisas certas para ele lá no Egito, né? Ele estava, eu imagino que lá como mordomo, trabalhando como mordomo com Potifar, ele estava levando uma vida tranquila, apesar de ser um escravo, né? Só que a situação dele piorou, porque ele foi preso. E nisso que ele estava preso, né? Mas aonde ele ia, uma lição muito importante que eu até anotei aqui, que aonde ele ia, ele prosperava. O que aconteceu com ele lá na prisão? O Senhor, aí no versículo 21 do capítulo 39, o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Sim, aconteceu com José, né, de ser próspero em tudo o que ele fazia, mas assim também acontece com a gente, né? Se a gente for obediente, a gente resistir às tentações, às ofertas do diabo, Deus vai sempre abençoar a nossa vida. Ele foi vítima de injustiça, mas mesmo ali na prisão, né, pode dizer que praticamente no fundo do poço ele estava sendo abençoado por Deus. Deus não tinha se esquecido dele. Aí aconteceu, aqui no capítulo 40, que o faraó ficou bravo e mandou prender 2 funcionários dele, que eram o copeiro mor e o padeiro. E eles tiveram 2 sonhos. Numa mesma noite, eles tiveram 2 sonhos. E cada um sonho diferente, né? E eles ficaram super incomodados com esse sonho. Aqui, Deus usa o José para interpretar esses sonhos deles. E aqui no primeiro sonho, capítulo 40, versículo 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao seu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Aí o que o José fala aqui com ele? Mas lembra-te de mim quando te for bem, quando é tudo certo para você, né? Fala com ele, né? Peço-te de compaixão para comigo e faz menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. Porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Aqui também fala, né? E quando o padeiro bom, né, que também tinha tido um sonho como copeiro, viu que a interpretação do José era boa,
contou o sonho para o José, e o José também deu uma interpretação, né? Aí o sonho do padeiro foi esse aqui, ó. E no sexto, também sonhei, ele contando, eu também sonhei, no versículo 16. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves dos cominhos do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu, ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos. E levantou-se a cabeça do copeiro mor, né? O copeiro voltou a trabalhar com Faraó, né? E a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E se restaurou o copeiro mor, né, na sua função, né, no seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro mor forcou como José lhes havia interpretado. Aqui fala, né, que o copeiro não se lembrou, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Às vezes o homem vai esquecer de você. Às vezes você tem algum plano que você está confiando no homem, né? E o homem não vai te ajudar. Mas Deus não esquece de você. Então, tudo que você coloca diante dele, para ele nada é impossível. Seja caso de doença, seja o que for que você estiver passando, não perca essa confiança. Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Eu amo muito o Senhor Jesus. E nenhuma das minhas orações que eu fiz, ele nunca me deixou sem resposta. Eu só tenho que agradecer a ele, né, por tudo que tem feito na minha vida. Então, aqui eu vou terminar aqui. Depois eu vou fazer mais vídeos, né, até terminar essa série de pregação sobre o José. Antes, vamos fazer uma oraçãozinha rápida. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso maravilhoso Deus. Pai amado, Pai querido, Santo de Israel, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, sabemos, Senhor, que o homem é falho, Senhor. Às vezes, Senhor, confiamos no homem, Senhor, e o homem não tem a capacidade que o Senhor tem de nos ajudar, Senhor. Oh, meu Pai, de nos curar, de nos moldar, meu Pai, só o Senhor, Pai. Tem situações que só o Senhor vai poder nos ajudar, meu Pai. Oh, Deus, que a nossa confiança, que os nossos olhos estejam sempre postos em Ti, meu Pai. Oh, Deus Santo, Deus glorioso, eu peço abençoa, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que acabou, Senhor, de ver esse vídeo, meu Pai. Abençoa cada um dos inscritos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que possamos ser como José, meu Pai, que em meio às diversidades, Senhor, sempre estava firme na Tua presença, Senhor, fazendo o que era reto aos Teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus.